E aí galera, bom, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou ver sobre Vue e sobre Nuxt também. Bom, e para esse primeiro vídeo eu vou falar sobre algo que eu aprendi recentemente, que além de props, né, primeiramente, né, o que são props? Props é uma funcionalidade nativa que a gente pode passar dados de um componente pai para um componente filho. Ou seja, se a gente tem dentro de um componente pai, né, lá que o nome do usuário é Matheus, e no componente filho a gente mostra um menu, e nesse menu a gente tem que mostrar também que o nome do usuário é Matheus, a gente pode usar as props para passar essa variável do nome do usuário do componente pai para o componente filho. Mas imagina que a gente tem o nome Matheus no componente pai, mas além do menu, a gente tem mais três componentes dentro um do outro no menu. Então a gente tem lá, a gente abre o menu, a gente abre informação do usuário, a gente abre alterar dados do usuário. Nesse alterar dados do usuário, vai ter que mostrar o nome do usuário e o nome novo, né? Mas você vai ter que ter o dado do nome atual do usuário. E para você fazer isso com as props, você vai ter que passar um por um, né? Você vai ter que passar a props do pai para o filho, do filho para o filho desse componente filho, ou seja, a gente vai passar do componente pai para o menu, do menu para a informação do usuário, da informação do usuário para dentro de editar informação do usuário. Então, para não acontecer esse fenômeno, né, esse caso que a gente chama de prop drilling, é, a gente usa o provide e o inject, né? Como é que funciona isso, né? No componente pai, a gente passa o provider dessa forma. A gente dá um nome para ele e então passa um valor para ele, certo? Então é, o primeiro parâmetro dele vai ser o nome desse provider e o segundo parâmetro vai ser o valor desse provider. E dentro do componente filho que a gente quer chamar, isso pode ser tanto no filho diretamente, por exemplo, poderia ser é, no menu, eu poderia chamar esse inject no menu, poderia chamar esse inject dentro do informação do usuário e dentro de editar informação do usuário. Mas nesse cenário que eu estou mostrando, então a gente só precisa da variável nome do cliente dentro de informação, editar a informação do usuário. Então eu posso simplesmente chamar dentro esse inject dentro desse editar a informação do usuário. E aí o menu e as informações dos usuários não vai precisar somente fazer o transporte da prop, né? Ele não vai usar essa prop, então ele só iria estar transportando ela para esse componente filho lá abaixo nível, né? Lá dentro, aninhado. Bom, então vamos para algumas comparações aqui entre um e outro, né? Quando é que a gente usa mais as props, né? Quando é de um pai para filho direto, né? Quando a comunicação de onde eu quero usar essa prop é no filho direto desse pai. Eu não vou ter aquele prop drilling, né? Eu não vou ter muitos componentes abaixo, que tipo, eu não vou ter componentes que não vão usar a prop e só vai estar transportando ela para algum específico. E quando a gente vai usar provide e inject, exatamente nesse caso, quando muitos componentes estão só fazendo o transporte dessa prop e nem estão usando ela. Então a gente vai usar o provide e o inject. Em relação a ser API pública e tal, é que fica mais fácil na leitura, né? Tanto API pública, tanto clareza, tanto uso ideal. É muito mais fácil de ler e de entender usando props, porque ela é muito mais descritiva, muito mais fácil de declarar e está sempre ali na cara do código, né? Porque você está passando ela em todo o componente, né? Então você está literalmente vendo o que você está passando de um componente para o outro. Mas usando o provide e o inject, geralmente a gente passa um objeto inteiro, né? A gente faz o provide desse inject lá no Py e só busca um inject dele onde a gente quer usar. Então a gente não vê esse transporte, né? A gente não consegue ver exatamente da onde ele está vindo. Então isso gera
pode gerar, na verdade, né, um pouco de dificuldade de enxergar da onde vem tal dado, para onde vai tal dado, né? Então, é por isso que precisa ser é, bem pensado, né? Quando você vai usar o provide e o inject e quando você vai usar props, tá? Uso ideal, né? Dados configuráveis, ou seja, dados que o usuário pode configurar. É mais fácil você mexer por props, por quê? Porque eles mudam, né? São dados que mudam com certa frequência. Então, fica mais fácil de saber onde está sendo declarado, de onde está vindo, por que ele está mudando, para você entender melhor o código. Mas para contextos globais, seria melhor mesmo usar o provide inject, para não ter que passar props por componentes que não vão usar essas props, né? Só vão ser usados para realmente fazer esse transporte, o que não é ideal. Bom, a reatividade, né? Vamos falar sobre reatividade. Props não, perdão. O provide e o inject eles não são reativos sozinhos, né? Sozinhos não são reativos, ou seja, se a gente passar aqui, né, o provide theme com valor dark, nunca vai trocar esse valor. Por quê? Porque a gente passou um valor estático aqui dentro, né? Tipo, não vai mudar. Se eu posso passar dark, eu posso passar um número, eu posso passar um objeto, eu posso passar o que for. Se isso não for reativo por si próprio, então ele não vai ser reativo dentro do provide do inject. E para tornar ele reativo, a gente pode usar ref, pode usar reactive, reactive, a gente pode usar computed também. Então, sempre que o que você está passando como valor no provide for reativo por si só, então aí sim o provide e o inject vão ser reativos, né? Então, tudo que você mudar no componente Py que foi o provedor, o inject também vai sofrer alteração, porque o valor em si que está sendo provido ele é reativo. E aí, uma dúvida que surgiu para mim quando eu estava estudando é possível mudar o valor do inject? Tipo, eu consigo, além de receber um valor reativo, eu consigo alterar esse valor? Ou seja, o filho consegue mudar o valor para o pai? Então, se, voltando naquela exemplo do menu, né? Se o meu componente pai é uma tela de exibição, meu dashboard, e lá no header, no topo da página, né? Aqui no topo da página, tá aqui, regra de ouro. Não, deixa eu pegar um. Tá aqui meu nome, né? Matheus, por exemplo. Tá aqui Matheus. Então, Matheus vai aparecer no menu e vai aparecer lá no componente filho do menu, no editar nome do usuário. Nesse editar nome do usuário, o que eu fiz então? Eu fui lá, peguei o provide, coloquei nome Matheus como valor, né? Aqui, melhor. Nome Matheus como valor, variável reativa. Fiz o provide, nome, variável reativa que está carregando o meu nome, Matheus. E aí, lá dentro do editar nome do usuário, eu consigo trocar o nome pelo inject. E aí, quando eu voltar para minha dashboard, o meu nome não vai ser mais Matheus, vai ser Matheus 2, porque eu troquei meu nome. Então, a gente consegue fazer essa mutação de dados muito mais fácil também com o Provide, funcionando também parecido com uma Store do Pinia. Então, bora ver isso aqui. Sim, mas com cuidado. Se você prover uma referência reativa, ref ou reactive, o filho poderá alterá-la. Isso pode criar um fluxo de dados difícil de rastrear. Isso que eu estava falando. Por ser provide e inject, ou seja, a gente pode prover isso no pai e chamar esse inject num filho muito abaixo, tipo depois de 3, 4 componentes. Então fica difícil saber de onde veio isso, né? Então, dependendo da complexidade do projeto, dependendo do tamanho e da quantidade de provide e inject, acaba ficando difícil de dar manutenção e de escalar isso. Então precisa ser bem pensado e a estratégia de implementar também precisa ser muito boa. Mas vamos lá. Boa prática e padrão, né? Que é sugerível de trabalhar com essa mutação de dados. A gente vai fazer dois provide. A gente vai ter dois provider. O primeiro provider vai ser o provider da variável reativa e o segundo provider vai ser um set, né? Vai ser o provider que vai trocar o valor do nosso tema. Então vamos lá, eu fiz um provider do tema
light como valor padrão e um toggle tema, que vai trocar, vai alterar, né, o valor do tema. Se for light, vira dark, e se não for light, vai ser dark e então vai voltar a ser light. Então, ele prove o estado como ele prove o estado ele prove dois estados. Ele vai prover o tema e vai prover o toggle tema, certo? E lá no nosso consumer, né, no nosso componente que vai receber isso, ele vai ter o quê? Que nosso tema, que é a variável reativa, vai receber essa ref aqui como valor direto. E o toggle tema, que vai estar recebendo a função de atualizar o tema. Então, quando a gente chama ele, né, que é esse aqui no caso, ele altera para a gente. Então a gente não precisa fazer alteração manual, que seria pegar o tema, ponto .value e atribuir um novo valor, entendeu? Porque se a gente passa como esse randomly aqui, ó, a gente só consegue alterar o valor dessa forma. Porque se a gente não tem esse randomly aqui, isso daqui, olha, seria válido. E se isso aqui é válido, causa aquele problema de ficar muito difícil entender quem está mudando quem, onde pode ser difícil de dar manutenção. E por isso que usar essa combinação de randomly na hora de prover, quer dizer, a variável que a gente vai querer usar, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa, contanto que seja reativa, né, para poder refletir do pai para o filho. E então, em vez da gente setar isso de forma literal, né, com o ponto value, a gente vai também prover uma função que faz essa mudança. E assim a gente consegue ter mais clareza, né? Porque a gente sabe, tá, beleza, é essa função que está fazendo tal coisa. Então tá, vamos ver onde que está essa função. Aí eu vou saber que essa função está vindo do provider, que no caso é o componente pai. Então, galera, espero que vocês tenham entendido bem como que funciona essa parte de props e provider e inject. Também tem como a gente usar computed como variável reativa, mas aí a computed seria só para leitura, né? Então essa funcionalidade aqui de ToggleTem teria que ter uma terceira variável aqui, ou a gente pode usar computed com set e get, né? Com setter e getter. Mas isso fica para outro vídeo. A gente também consegue, lembrando na verdade, né? Que isso daqui não é tipado, ou seja, a gente não está passando nenhum tipo para isso daqui. A gente consegue tipar diretamente, por exemplo, aqui passando um S e a gente passa uma tipagem que a gente sabe que vai ter, mas isso a longo prazo, né, num projeto grande, é totalmente inviável de escalar e dar manutenção. Mas tem uma forma muito simples e bem fácil de declarar as tipagens disso e deixar bem escalável. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo também explicando sobre a tipagem para deixar mais seguro e também ter o prefixo, né? Quando a gente estiver trabalhando com objetos, a gente pode dar um theme ponto e vai ver todas as opções que a gente pode acessar dentro desse objeto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário aí se vocês querem que eu mantenha essa dinâmica de vídeo. Se vocês preferem que eu use mais o VS Code em vez de usar esse estilo de apresentação. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.